Tô me sentindo uma princesa. Das obras mais impressionantes do Vale do Loire. Ele é grandiosíssimo. Preciso fazer um comentário venenoso. E se não vale a pena visitar isso aqui? No nosso segundo episódio da série especial sobre o Vale do Loire, partimos em direção a 2 castelos, cheios de história e personalidade. O imponente Château de Chambord, símbolo da grandiosidade francesa e da genialidade renascentista. E o encantador Château de Cheverny, que inspirou o castelo dos quadrinhos de Tintin e é famoso por seus elegantes cães de caça. 2 estilos, 2 histórias e mais um capítulo inesquecível dessa viagem pelo coração da França. Merci, merci. Hoje é nosso segundo dia aqui no Vale do Loire, mais precisamente na cidade de Blois. Acabamos de tomar o nosso café da manhã. E agora nós vamos partir para o nosso segundo castelo. A gente está hospedado na cidade de Blois, nós vamos ficar por aqui 3 dias visitando os castelos que nós queremos visitar aqui na região. Então agora nós vamos pegar o carro e daqui do nosso hotel, meia horinha de carro até o castelo de Chambord. O meu francês perfeito, só que não. E se você não viu o nosso primeiro vídeo, a nossa chegada, como a gente chegou, como é que a gente fez para chegar, é só assistir o nosso primeiro episódio. Vai lá, assiste depois. E atrás de mim está o castelo de Blois, que nós visitamos ontem. E contamos toda a história para vocês, mostramos tudo. Enfim, vai lá assistir se você ainda não assistiu. Curiosidade aqui sobre as irmãs viajantes. Desde que a gente se mudou para a Inglaterra, a França foi um dos países que a gente mais visitou. Nós exploramos a França de norte a sul. Então tem muito vídeo da França aqui no canal, viu? Dá uma olhada. E fora os que a gente não filmou, né? Porque a gente não tinha canal na época, né? A gente começou o canal muito tarde. Enfim, quem sabe a gente volta. E para quem ainda não conhece a gente, nós somos irmãs. Eu sou a Amy, essa aqui é minha irmã Lou. Nós moramos na Inglaterra há mais de 18 anos e aqui neste canal você encontra os nossos passeios pelo interior da Inglaterra, Londres, nossas viagens pela Europa, sempre com muita história e muita informação para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve nesse canal agora! Então, agora estamos a caminho do castelo de Chambord, o segundo castelo mais visitado aqui na França, só perdendo para Versalhes. Estamos bem no interior da França, bem do jeito que a gente gosta, né? Como vocês sabem, nós somos interioranas da Inglaterra. Tá fazendo um pouquinho de frio pela manhã, uns 9, 10 graus, mas à tarde já faz um calorzinho. Estamos no último dia de setembro, iniciando outubro. Compramos os nossos ingressos com antecedência. A gente vai deixar o QR Code aqui para você se você quiser comprar o seu. Também alugamos um carro, que como a gente mostrou no vídeo anterior, a gente vai deixar o QR Code aqui para se você quiser alugar um carro aqui também. Muitas meninas, muitas mulheres escrevendo pra gente: também queremos alugar um carro, viajar pela Europa, pela Inglaterra. Tá aqui o QR Code, aluguem. Claro, vocês têm que prestar atenção nas regras de trânsito, principalmente na Inglaterra, mas a gente super recomenda.
Acabamos de parar nosso carro aqui atrás, ou seja, tem estacionamento e ele é pago. Você tem que pegar um ticket e paga no final. Chegamos 9h30 da manhã, já tem fila, por isso a importância de comprar o seu ingresso com antecedência, para você não ficar na fila. Eles abrem às 9 horas da manhã. E esse castelo, como a minha irmã falou, é o mais visitado da França, depois de Versalhes, claro, e ele recebe 1 milhão de visitantes por ano. Coisa beça. Muita gente não entra para conhecer o castelo, prefere só conhecer os jardins e tal, mas obviamente nós, as irmãs viajantes, vamos entrar e vamos levar vocês conosco. O Château de Chambord é um dos castelos mais reconhecidos no mundo inteiro e é considerado o maior triunfo arquitetônico do Renascimento francês. E Chambord rivaliza apenas em grandiosidade arquitetônica com Versalhes. O Château de Chambord representa como nunca uma fusão entre castelo e palácio. De um lado, guarda a imponência medieval com muralhas, torres e chaminés, tudo muito bem ornamentado, e de outro incorpora a elegância dos detalhes refinados do Renascimento italiano. O resultado é esse grande espetáculo de castelo, palácio, que os franceses chamam de château, criando uma das obras mais impressionantes do Vale do Loire. O Château de Chambord foi construído a mando do rei Francisco I, que praticamente vai se tornar o nosso amigo aqui do Vale do Loire, porque foi ele que mandou construir este château. E ele mandou construir para não ser um palácio, um castelo de moradia, de residência, e sim um pavilhão de caça, uma mansão para ele quando ele viesse caçar, porque aqui fica um dos parques mais belos da França. É enorme o jardim. Naquela época existiam muitos animais, muitos cervos, e ele trazia a corte para vir para cá para caçar. Como um rei muito rico, milionário, maravilhoso, você acha o quê? Que ele vai abrir uma tenda, vai acampar? Não, ele vai ter uma mansão. E neste caso, um castelo. E é isso que ele fez. Ele fez uma espécie de palácio de fim de semana, sabe? Uma casinha de praia, que é uma casinha de campo. A ideia era um lugar espetacular para receber os convidados e mostrar o poder e a grandiosidade da monarquia. Apesar desse lugar ser monumental, Francisco I só passou apenas 7 semanas neste chateau. Agora, por quê? Porque ele vivia em guerra com a Itália e ele passava quase o tempo todo na Itália em guerra contra o imperador Carlos V, o imperador da Espanha e do Império Sacro Romano. Em vez de ficar aqui aproveitando esse castelo, né, gente? Mas, de qualquer maneira, a construção seguiu em frente, mesmo ele não estando no comando aqui, mesmo estando na Itália. Tanto é que estamos aqui num palácio belíssimo, né? A gente aproveita por ele. E já que Francisco I estava na Itália, foi dali que ele começou a se apaixonar pela arquitetura italiana, renascentista, e por isso que ele trouxe Leonardo da Vinci para cá, para a França. E como vocês podem perceber, esse castelo, esse chateau, ele é grandiosíssimo, e grandiosíssimo também nos números. São 156 metros de comprimento, 117 de largura, 56 de altura, 440 cômodos, 77 escadarias e 282 lareiras. Imagina, né? Para um castelo desse tamanho precisava era de lareira, né? E subindo até o telhado, que é onde nós estamos agora, a vista é um verdadeiro vilarejo de conto de fadas.
sentindo uma princesa. E aqui, como é muito grande, lá no jardim você pode alugar aqueles carrinhos de golfes para conhecer o jardim, porque é muito grande. O Vale do Loire viveu duas grandiosas épocas da Era dos Castelos. Uma época era a fortaleza medieval e a segunda época marca o Renascimento francês. A primeira época, que era a fortaleza medieval, por que era chamada assim? Por causa da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que aconteceu mais de 100 anos, é claro, foi na verdade 116 anos, e foi entre a Inglaterra e a França. Quando os ingleses e os franceses disputavam a terra, aqui na França, né, que eles disputavam aqui, sem descanso, as fortalezas não podiam ser luxuosas. O que elas tinham que ser? Elas tinham que ser indestrutíveis. Então era muito mais focado neste detalhe. E só depois, quando a guerra finalmente passou, eles começaram a modificar os castelos para uma coisa muito mais luxuosa, trazendo aquele renascentismo lá da Itália, com bastante luxo, decoração, e por isso que você encontra hoje em dia essa mistura de arquitetura. E por isso que o Vale do Loire é muito conhecido, ficou mundialmente famoso e as pessoas vêm aqui para visitar os castelos. E a palavra château em francês pode se referir a tanto castelo como palácio. Então a tradução exata para o português ela vai depender do contexto e do tipo de tradução. Então agora vamos conhecer o castelo por dentro. Essa é a famosa escadaria de dupla hélice que fica bem no centro do castelo e que duas pessoas podem subir ao mesmo tempo sem nunca se cruzarem. Dizem que foi feita por Leonardo da Vinci, mas não há evidências. Mas por que falam isso? Porque ele morava ali em Amboise, que é uma cidade aqui perto, e ele era muito amigo de Francisco I. E ele era patrocinado por Francisco I. Então por isso que falam que a escada foi feita por ele, mas não há evidências. Aqui é o centro da escada. Impressionante. Vamos subir a escada. Ela confunde um pouco, ela confunde a nossa cabeça, porque a gente acha que a gente vai sair do outro lado, não, a gente saiu aqui. E quando o rei Luís XIV veio para cá, ele gostava de fazer festas no palácio, obviamente, e peças de teatro. Ele trouxe o Molière para fazer uma peça de teatro aqui. Por isso que eles colocaram esse palco aqui atrás de mim. Não é para mim, não. É só para encenação. Durante a Revolução Francesa, em 1789 a 1799, quando o povo se levantou contra a nobreza e a monarquia, muitos desses castelos aqui foram saqueados, queimados ou abandonados.
Acabamos de sair de dentro do castelo, agora a gente vai explorar os jardins. Mas, gente, preciso fazer um comentário venenoso aqui com vocês. Mas a gente estava filmando lá dentro, contando as histórias para vocês. Olha, eu não sei, eu acho que a gente tá mal acostumado com a Inglaterra, visitando os castelos no Reino Unido, onde os funcionários são super simpáticos, sabe? Contam histórias sem você pedir, querem te ajudar, falam, ai, filma ali, olha ali, ele é interessante. Aqui na França, ai, desculpa, mas o povo não é simpático. Pelo menos aqui nesse castelo não foi, gente. A mulher veio, ficou atrás da gente, não deixava a gente filmar. Tava todo mundo aqui com câmera, com essas câmeras profissionais, e ela assim, ai, não pode filmar, não pode gravar. Como assim, sabe? Chambord, esse castelo tá na internet, tá no YouTube, todo mundo sabe, todo mundo filma, sabe? Enfim, a gente falou, cara, vamos sair daqui. A gente filmou algumas imagens pra vocês, contamos histórias ali dentro no que foi possível. Então, gente, olha só o que a gente passa. Se inscreve no canal, dá um like, dá uma força, mas enfim, como somos brasileiras e não desistimos nunca, estamos aqui fora no jardim e a gente vai continuar a história pra vocês. Ok, já sei o que vocês vão dizer. Alô, mas tem castelo na Inglaterra, no Reino Unido, que não pode ser filmado. Sim, existe, mas a monarquia ainda mora nesses castelos. Então, ele serve como residência, por isso que não pode filmar. E também existe um cartaz enorme, eles avisam de antemão que você não pode filmar, ok? E quando as pessoas filmam e colocam no YouTube, por exemplo, é porque elas estão descumprindo a regra. E aqui não tem nenhum aviso dizendo que não pode filmar. Inclusive, na entrada, a gente mostrou para o segurança, ele falou que não tinha problema nenhum, só falou que não pode usar pau de selfie aqui dentro, mas de resto, pode. Foi aquela mulher que não gostou da nossa cara, mas tudo bem. Estamos aqui filmando para vocês. Chambord foi construído por pura ostentação e demorou 12 anos para ficar pronto e 1.800 trabalhadores, para construir tudo isto aqui. E como eu falei lá dentro, esse castelo nunca foi construído para eles viverem, e sim apenas como uma casa de fim de semana, como a minha irmã comentou. Até porque no inverno isso aqui era muito frio. Os salões são enormes, os quartos são grandes, teto alto, então ficava muito difícil aquecer esse castelo. Por isso que tem muitas lareiras ali dentro, como vocês puderam perceber, mas mesmo assim não dava vazão. E depois que o rei Francisco I morreu, esse chateau ele ficou meio abandonado, esquecido, então não foi muito bem cuidado. Mas só depois, e obviamente tiveram outros reis, mas que não dava muita atenção pro Chambord. Mas depois veio o rei Luís XIV, o famoso rei Luís XIV, que adorava uma festa, e aí sim ele trouxe o luxo de volta para Chambord e fez festas, peças teatrais ocorriam aí dentro, como eu já falei, ali dentro teve peça de Molière, coisa chique, né? Você acha que vai ter qualquer pecinha aí? Não, vai ser Molière. Então aí o Chambord voltou a ter vida de novo. Mas como a minha irmã já contou, quando a Revolução Francesa veio, destruiu o castelo. Então, eu queria fazer só aqui um adendo, porque eles contam que, na verdade, não tem mobília aí dentro, que se você passear pelo castelo, você não vê muita mobília, você não vê nada, espaços vazios. E dizem que porque naquela época a corte trazia tudo para cá, para o pavilhão de caça. Mas, porém, contudo, todavia, temos que lembrar que a Revolução Francesa destruiu a França e destruiu os castelos. Então, muita coisa se perdeu. Tapeçarias, móveis, objetos de arte foram perdidos, saqueados durante a Revolução Francesa. Para mim, gente, esse castelo aqui, ele é um espetáculo. E sabe quando você pensa em castelo, quando você imagina? É isso aqui. Oh, coisa
Linda! O preço do bilhete para você poder visitar o chateau são 18 euros cada. Então você tem acesso à parte interna e tem um jardim na parte interna. Só acessa pagando o bilhete. Mas essa parte aqui que nós estamos agora, não. Essa parte é gratuita. Então a gente viu muita gente que só ficou aqui no jardim do lado de fora. Ao lado de fora tem restaurante, tem banheiro, o gift shop. Tem um gift shop dentro do castelo e um gift shop ao lado de fora. Enfim, você pode passar o dia aqui porque o jardim é grande, Enorme. belíssimo. Que lembrando, né, que era um jardim de caça do rei, né? Então é grande. E aqui também a gente viu muita gente de bicicleta, senhorzinho, senhorazinha. Então você pode alugar bicicleta e fazer o jardim todo, além do carrinho de golfe com bicicleta. E se você for mais atleta ainda, você pode conhecer o Vale do Luar todo de bicicleta. Muita gente faz isso. Eu não, né? Mas enfim, tá aí uma A gente alternativa alugou um carro mesmo, mais porque fácil. a gente, né, o tempo é contado, são só 3 dias aqui. Então acho que o carro, né, seria melhor. Mas quem sabe futuramente. Você veio, eu não veio não. Eu veio de carro. E aí, gente, vocês gostaram do castelo? Gostaram da visita? Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram. Se vocês já visitaram o Chateau de Chambord. O Chateau de Chambord, ele é o mais importante aqui para você visitar. E tudo bem, a gente só visitou 2 até agora, esse é o nosso segundo. Mas ele é muito bonito. É bem impressionante. Mas em termos de história, Chateau de Blois ganha. Sim. E o Chateau de Chambord, ele está nas mãos do governo desde 1930. E no século XIX, o castelo de Chambord passou a ser propriedade do Conde de Chambord, neto de Carlos X, da linha Bourbon, e que seria herdeiro do trono da França. Ele passou muito tempo no exílio, ele tentou restaurar a monarquia, mas não deu muito certo. Acabamos de almoçar, almoçamos ali naquele restaurante que a gente mostrou pra vocês. Fomos assim despretensiosas, porque no meio do ponto turístico, mas olha, a França não decepciona. Comida muito boa, saborosa, conta para 2 pessoas, deu 54 euros, preço ok. Enfim, gente, comam aí sem medo. Mas também, né, a gente vem lá da Inglaterra com aquela comida de lá, a gente já tá acostumada, mas sempre que a gente sai da Inglaterra, vai comer em outros lugares, a gente, nossa, comida boa. Muito mais saborosa. Não, mas a França não decepciona. Ao lado do Chateau de Chambord, você encontra esse espaço aqui, que é como se fosse um pequeno vilarejo, onde você encontra os restaurantes, tem opções de restaurantes, tem uns produtos regionais aqui atrás de mim, com lojinhas. Aqui em frente tem uma casa de vinhos, caso você queira comprar vinhos. E com relação a quanto tempo você deve separar para conhecer o castelo. Claro que tudo vai depender de você, do seu interesse, mas a gente aconselha separar pelo menos uma parte, ou da manhã ou da tarde, porque o castelo é enorme, ele não é muito bem organizado, com setas, onde você tem que ir, meio que você vai conhecendo no seu tempo, no seu ritmo, e às vezes você pode ficar um pouco meio perdida dentro do castelo, porque você sai de uma sala, entra em outra, volta para a mesma sala, porque não tem aquela organização
fusão, aquele caminho que você tem que seguir, por exemplo, como acontece nos castelos da Inglaterra, que você tem que seguir o caminho. Mas enfim, está visto. Agora partiu outro castelo, outro chateau, e agora a gente vai pagar o estacionamento, que a gente já falou que é pago. Acabamos de pagar o estacionamento, 6 euros, e é pelo dia inteiro. Então, assim que você chegar, você já pode pagar o estacionamento. A gente achou que fosse computar pelo tempo que você ficasse no chateau, mas não. Então, assim que chegar, paga logo para não enfrentar fila. A gente não pegou fila porque isso aqui tá vazia, a visita hoje tá vazia, mas just in case. E se você não quiser comer nos restaurantes aqui do chateau, tem uma área reservada que você pode trazer sua própria comida. Sim, fazer o seu piquenique. Então, se quiser economizar, traz seu sanduíche, sua salada. E é só sentar aqui fora, aproveitando um pedacinho do jardim. Bem-vindos ao Château de Cheverny. Cheverny já é um chateau privado, por isso ele é bem mais preservado que os outros. E pertence à mesma família há 400 anos. Então acabamos a nossa visita ao Château de Cheverny. É um palácio muito bonito, bem conservado, também porque já explicamos, ele é privado, por isso muito bem conservado, limpo, as peças brilhando de tão limpas. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Por que esse castelo? Por que esse palácio? É um palácio. É mais um palácio, é a família, a dona do castelo, né? Essa família aqui embaixo, Rourault, era uma família rica da época, mas por quê? Novidade. Por que eles eram ricos? Obviamente porque tinham conexões. O chefão da família, O Henry, ele era tesoureiro de Luís XIII. E quem era Luís XIII? o rei da França, Simplesmente. Então, por isso, ele construiu o chateau no século XVII. A partir daí, a família ficou muito próspera, adquiriu muitas terras, eles tinham sempre conexões com a nobreza, com a realeza. Temporariamente, parece que teve um
declínio, mas hoje em dia eles se adaptaram e fizeram o quê? Abriram as portas do palácio. E eles tiram muito proveito dessa propaganda e do palácio em si. Eles faturam muito com a venda de ingressos e com os turistas visitando o palácio. Especialmente com a exposição do Tintim. Porque, como vocês sabem, esse palácio foi inspiração para o autor que criou o desenho Tintim. São as aventuras do Tintim? Não sei, porque nunca assistimos. E só com exposições aqui no palácio, eles faturam 600 mil euros por ano. E quanto ao bilhete, você compra o bilhete individual, que custa 15 euros, que dá direito a visitar o palácio e os jardins. Agora você pode também comprar o ingresso, que é o palácio, jardim e exposição. Mas a gente comprou o primeiro, que é 15 libras só. 15 libras, gente, ficou com libra na cabeça. 15 euros só o palácio e o jardim. E a exposição é a exposição do Tintim, claro, e é uma exposição permanente. Tem sempre aqui. Então essa exposição que eu falei que eles faturam 600 mil anual, 600 mil euros, é a exposição do Tintim, porque ficou tão famoso aqui por causa do Tintim que tem a exposição que é lá fora. Mas a gente não entrou porque, na verdade, a gente não tem interesse. Eu já ouvi falar, mas não conheço. Não conheço. Enfim, não visitamos a exposição porque pra gente não era interessante, mas se você é fã do desenho do Tintim, saiba que tem exposição aqui no Palácio de Cheverny e que você pode visitar. Porque esse palácio foi inspiração para a casa do capitão do desenho Tintim. E esse desenho foi criado em 1929. Ele é muito famoso na Europa. Ele era muito famoso aqui na Europa. Como nós crescemos no Brasil... E não passou na Xuxa? Eu não vi. Gente, eu pelo menos nem me lembrava. Você já viu? Você conhece? Com certeza muitos de vocês vão dizer, já vi, é maravilhoso, mas comenta aqui embaixo se você conhece ou não, ou a ignorância é nossa mesmo. Em termos de estrutura, tem sempre um cafezinho, tem um lugar aqui com restaurante para você comer, almoçar, tomar um cafezinho. E o melhor, agora a gente está indo lá para ver o canil. O canil é bem famoso aqui. Tomara que tenha uns cachorros lá, porque às vezes eles estão dormindo e você não consegue ver, mas vamos dar um pulinho lá. Paramos para tomar um sorvetinho, um glacê. A gente vai descansar um pouquinho, recarregar as baterias, ó, para ver se a gente consegue pegar o canil. A gente quer pegar a hora do jantar dos cachorrinhos e filmar para vocês, claro. Então dessa vez não terá hora do cafezinho porque está muito quente. Então paramos para tomar um sorvete, um glacê. Aqui eles já estão anunciando a decoração do outono, né, de Halloween. E a gente acredita que no Natal aqui também deve ser muito bonito. Eles devem decorar o palácio, os jardins. Olha, fica aí uma dica para vocês virem o Natal. Mas deve ser bem frio. Se preparem.
gostei da visita, o palácio é muito bonito. Você vê realmente a diferença entre esse, que é um palácio, uma residência, comparado ao Chateau de Chambord, que a gente visitou pela manhã, que era um castelo dos reis, né? Você vê nitidamente essa diferença. E a parte realmente do palácio que você pode visitar é uma parte muito pequena. Exatamente. Você não tem acesso a todos os cômodos, a todos os lugares do palácio. Esse é menor, muito mais aconchegante, bonito, gostei bastante. Você não precisa de muito tempo para conhecê-lo por ele ser menor. E esse já achei mais organizado, você vai seguindo uma trilha, uma fila lá, tem todas as setinhas. E agora, o jardim é enorme, é grande. Então, recomendaria umas 3 horas para esse, de 3 a 2 horas para o Cheverny. E para o Chambord, se duvidar, um dia inteiro. A gente ficou a manhã inteira e depois a gente ainda foi almoçar. É um belo de um passeio. É. E por as pessoas não se interessarem tanto por esse chateau, ele é mais vazio. Então a visita, gente, é super tranquila. E as pessoas que trabalham aí, muito simpáticas. E se não vale a pena visitar isso aqui? E se você gostou do nosso vídeo aqui no Vale do Luar, eu vou deixar o nosso primeiro vídeo da série e até o nosso próximo vídeo aqui no Vale do Luar, que é o nosso último. Tchau! My best friend got sent